Nosso próximo painel vai tratar sobre a complexidade do TEA e as especificidades dos teanos. Ele é pesquisador internacional, palestrante e autor do livro O Desafiante Mundo do Autista. Vamos receber com aplausos Oswaldo Freire. Oswaldo se dedicou como profissional engenheiro agrônomo sempre à causa coletiva do cooperativismo, do sindicalismo rural, e hoje está credenciado como um dos maiores estudiosos internacionalmente conhecidos. Oswaldo se dedicou como profissional engenheiro agrônomo sempre à causa coletiva do cooperativismo, do sindicalismo rural, e hoje está credenciado como um dos maiores estudiosos internacionalmente conhecidos sobre a questão dos teanos. E lembrar o seguinte, isso não veio por acaso, isso foi o desenvolvimento, o desdobramento, o enobrecimento da causa coletiva que sempre foi e está na mente e no coração de Oswaldo. Então, a palestra dele é algo que todos devem participar, porque ela tem um valor diferenciado, não só pelo conhecimento, mas pela dedicação dele. Então, sou amigo do Oswaldinho Freire por hereditariedade, e um amigo que admira profundamente esse rapaz, que tem uma vida pública muito honesta, muito correta, e sem voltar para o interesse público, sem nenhuma vantagem pessoal, nunca buscou vantagem pessoal nenhuma, e sempre teve uma vida voltada para o interesse da sociedade brasileira, inclusive hoje em dia, cuidando de um tema tão dramático e tão socialmente importante como aquele que está defendendo esse Congresso. Esse recado do seu Oswaldo, que veio aqui no Mato Grosso do Sul e fez uma excelente jornada trazendo muito conhecimento para a nossa população aqui da região norte do estado. Muito obrigado, seu Oswaldo. Estou passando aqui para homenagear o seu Oswaldo Freire, que veio em 2023 para cá e abriu várias portas na jornada mundial que ele fez aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou coordenadora municipal do Prodeteia, coordenadora geral do estado do Mato Grosso do Sul, através do Prodeteia. Então eu agradeço ao senhor, que eu tive muito conhecimento, muitas portas se abriram aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, principalmente na região norte, seu Oswaldo. Gratidão, que Deus continue abençoando o senhor. Oi, meu nome é Daniel Paula, sou de Canavieiras aqui da Bahia, sou a idealizadora do projeto Autistinha, essa daqui é a Esther Frois, minha filha. Manda um beijo pro vovô, vovô Oswaldo. E nós tivemos a honra de receber o seu Oswaldo Freire aqui no primeiro simpósio Autismo Realidade. Foi maravilhoso ver o senhor Oswaldo palestrando, muito conhecimento, muito amor envolvido, muita dedicação, muito estudo. E assim, o senhor Oswaldo, para mim, é um mentor, é um exemplo de que o amor vai além de fronteiras, de que o amor vai além de ter no sangue, né? Ele não tem nenhum parente autista e mesmo assim ele se dedica a cada dia nessa busca pelo conhecimento e por essa conscientização. Então... Olá, esse vídeo é para você, meu querido amigo, senhor Oswaldo Freire, um grande escritor, pesquisador que tem contribuído nos últimos 12 anos pela conscientização do autismo em todo o território brasileiro. Obrigada pela sua contribuição, senhor Oswaldo, pela conscientização, empatia e acolhimento à nossa causa. Hoje é um dia muito importante, é o lançamento desse livro. Nós acabamos de ouvir uma palavra, uma palestra do autor do livro, O Desafiante Mundo do Autista. Impressionante o conhecimento, os anos de pesquisa que esse homem tem. Então é um trabalho incrível, é um trabalho que todo educador deveria ter, todo professor deveria ter isso, e as famílias que vivem, que convivem com os autistas também deveriam ter. Eu estou aqui
mandando um abraço para você, Oswaldo, que é uma pessoa com a mais alta importância na questão do autismo no Brasil, porque vai atrás de informações, é um pesquisador de mão cheia e que sempre procura se atualizar, agora com as cartas, né? E que fala sobre a importância dos teanos serem incluídos sempre e de forma irrestrita na sociedade brasileira. Oswaldo se dedicou como profissional, engenheiro agrônomo, sempre à causa coletiva do cooperativismo. Acabou. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o nosso presidente, Gilson Conzatti, por ter me convidado pela terceira vez que eu estou aqui com vocês, palestrando sobre um tema muito difícil, muito complexo, mas que eu faço com grande entusiasmo, com grande responsabilidade durante 12 anos da minha vida, né? Eu dediquei 41 anos da minha vida profissional ao cooperativismo brasileiro, ocupando os maiores cargos em Minas Gerais e em Brasília, e agora, nos últimos 12 anos, dedicado ao autismo. Com muito esforço, eu estudei durante 10 anos o autismo no Brasil e tive a oportunidade de estudar autismo na Austrália, Emirados Árabes, Estados Unidos da América, Argentina, México, Canadá e França. 10 anos indo e voltando, sem apoio de ninguém, com meus próprios recursos. Não tenho nenhum parente autista, é um trabalho de altruísmo, de solidariedade com os nossos teanos. Com muito respeito e com muito amor, eu criei 9 neologismos. Um deles, o indivíduo com TEA, é teano. No autismo, nós não aceitamos romantismo, mas eu criei esse neologismo. Eu explico aqui no meu livro, um por um, né? Com muito amor. E devo começar a falar para vocês, primeiro cumprimentá-los, né? Vocês que são os nossos vereadores, vereadoras, eu como pesquisador sou muito grato a vocês, mas muito grato mesmo, porque já há algum tempo vocês apresentam projetos de leis, né? Acompanham as atividades do Poder Executivo, né? Das secretarias, enfim, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Então, eu sou muito grato a vocês, como pesquisador. Muito obrigado. Bom, então, como surgiu o meu livro, né? Há 12 anos atrás, eu moro aqui em Brasília, eu caminhando aqui pela Asa Sul, eu vejo uma criança, tipo 9 anos, eu contemplei essa criança. Não olhei, não verifiquei, nem observei. Eu contemplei. Contemplar é olhar com o coração. Eu contemplei essa criança. E, de repente, 20 segundos, chega um jovem pai, bate nas minhas costas, ele é meu filho. Ele é autista. Olha, eu tinha 70 anos de idade. Foi a primeira vez que eu escutei falar de autismo. Primeira vez. Hoje eu estou indo para 82 anos. Então, aí
Eu guardei aquela imagem comigo, na hora de dormir, na hora de amanhecer, lá veio a imagem de novo. E eu senti assim um chamamento muito forte. Ó, rapaz, acorda cedo e vai estudar autismo. E aqui está o resultado desse livro. Um livro de 1.068 páginas. Coloquei aqui 627 referências acadêmicas, científicas, bibliográficas, e criei 135 imagens para ficar mais palatável, para ficar mais fácil o entendimento de pai, mãe, profissionais da área da saúde, da área da educação, assistência social e áreas afins. É um livro extremamente informativo. Sou engenheiro agrônomo, como diz aqui o doutor Paulo Romano, e o doutor Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura e hoje embaixador do cooperativismo da ONU no mundo, e fui jornalista, né? Jornalista sem diploma. Eu escrevi uma coluna de Brasília durante 20 anos, chamada Capital Federal, e cheguei a sair em 123 jornais do Brasil. Não ganhei nada de ninguém, só ajudando os meus propósitos de vida. Solidariedade, fraternidade, amor ao próximo. Né? Então, hoje é a minha 102ª palestra no Brasil. Já fui palestrar na Bahia, Alagoas, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim. E tudo aí que eu faço, eu não cobro nada, é só para ajudar a causa. Né? Obrigado. Obrigado. Então, falando do transtorno do espectro autista, que o nome popular é autismo, mas na academia, no mundo da medicina, se usa transtorno do espectro autista. Transtorno por quê? Até hoje não tem definição de cura. O autismo ele não é doença, porque se fosse doença já tinha curado, já havia cura. Como é um transtorno, até hoje não tem nenhum trabalho científico apontando causas definitivas. Não tem. Não tem, né? E então o autismo foi identificado por um médico psiquiatra austríaco, morador dos Estados Unidos, em 1943. Está se passando 82 anos e até hoje não tem cura. Tratável, sim. Evolui, sim. Melhora, sim. Mas não tem cura. E eu posso falar para vocês que 97% das causas do autismo são as causas genéticas. Genéticas que podem a gente receber dos pais, mais do pai do que da mãe, pode vir através dos tempos, um avô, um bisavô, que tinha lá atrás autismo e apareceu um neto autista. Fatores genéticos. Herdados, como eu disse, e também não herdados. O que significa isso? Nenhum parente tem autismo e, de repente, aparece uma criança autista. O que aconteceu? O que nós chamamos de mutações genéticas, ou seja, alterações do genoma. 2, 3 genes lá dentro do DNA se cruzam, se fundem e aparece o filho autista. Nesse aspecto dos fatores genéticos, a gente pode fazer muito pouco ou fazer nada. Mas 3% são fatores ambientais que impactam ter um filho autista para o resto da vida.
Eu coloquei nesse meu trabalho aqui 21 hipóteses de trabalhos acadêmicos, né, mostrando a presença do fatores ambientais impactando o transtorno do espectro autista. Né? Então, por exemplo, os médicos pediatras, eles recomendam 3 gotinhas de ácido fólico 3 meses antes da concepção e durante a gravidez. A mãezinha que não toma essas 3 gotinhas, ou uma cápsula doada pelo SUS, entregue pelo SUS, corre o risco de ter um filho autista. O meu livro tem um prefácio do ministro da Saúde do Brasil. O livro já foi lançado na Câmara de Deputados, Senado, Conselho Regional de Medicina de Alagoas e Brasil afora. Inclusive lá no Museu da Inconfidência Mineira, lá dentro, em Ouro Preto. Foi lançado lá também. E, então, eu coloquei aqui um trabalho da Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde, que revelou 52% das garotas brasileiras não fazem o pré-natal, o neonatal. Significa o quê? 52% das meninas pode ter um filho autista por falta do ácido fólico. Então, cabe ao governo da União, governo dos estados, governo do Distrito Federal e os nossos municípios, também a sociedade brasileira, informar a respeito desses fatores ambientais, né? Então, eu citei esse do ácido fólico, como também poderia citar outros, mas para não cansar muito vocês, né? E se quiser, depois eu levantar o braço aí, mais uma, eu falo para vocês. Mas eu não quero te tomar muito tempo, né? Meu tempo é muito curto, né? E, então, nós falamos das causas genéticas, nós falamos dos fatores ambientais, né? Há uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que diz que o mundo tem mais de 100 milhões de autistas. No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil autistas. Nós estamos aguardando o resultado do censo demográfico do IBGE de 2020, que foi realizado em 2022, e lá nós conseguimos, inclusive eu ajudei, a colocar uma pergunta: se foi diagnosticado com autismo por um profissional da saúde, com este número, segundo o IBGE, com metodologia própria, científica, é capaz que nós tenhamos um número muito real de quantos autistas nós temos no Brasil. Isso é muito importante para a gente traçar as políticas públicas, né? Porque a gente não sabe quantos somos, então fica difícil, né? Nem onde moramos, principalmente, já existem muitos estudos a respeito, muito apoio, muitas intervenções para os autistas crianças. Mas cadê os nossos autistas jovens? Cadê os nossos autistas adultos? Cadê os nossos autistas idosos? Com certeza estão aí penando, com muito sacrifício em suas vidas. E nós precisamos de vocês, né? Nós precisamos desses dados, para que as autoridades possam lançar políticas públicas adequadas, né? Adequadas. Muito obrigado. Obrigado. Então, o diagnóstico. Quanto mais cedo fizermos o diagnóstico, mais intervenções,
mais desenvolvimento, mais conquistas. O diagnóstico no Brasil, que nós chamamos de diagnóstico precoce, é 7, 8 anos para fechar um diagnóstico, né? É claro que fecha com 2 anos, se quiser, com 2 anos e meio, pode fechar, mas desde que com profissionais altamente qualificados. No Brasil, o número de autistas está crescendo demais, todo dia, mas tem muita gente aí recebendo o diagnóstico que não é autista. Eu não posso acusar de jeito nenhum, mas tem muita gente falando que é autista só para comprar um carro sem o IPVA e sem ICMS. Tem muita criança autista com laudo que não é autista só para ter um professor atendente dentro da sala de aula. E assim vai. Então, realmente o número está crescendo, né? Mas nós precisamos ter esse cuidado, né, de termos diagnósticos realmente bem estudados, bem avaliados, né, com os critérios necessários, né? Graças a Deus nós temos médicos excelentes no Brasil para fechar esse diagnóstico. Neuropediatras, psiquiatras da infância e da adolescência, todo médico pode fechar o diagnóstico, desde que tenha qualificação, né? E graças a Deus nós temos muitos no Brasil, muitos. E então também tem aquela questão do diagnóstico tardio. O que acontece, né? Principalmente as garotas. Isso mais acontece com as meninas do que com os rapazes. As mocinhas, elas mascaram, esconde os sinais, principalmente os sinais, menos os sintomas, né? Então, fica ali, mas de repente vem o diagnóstico. O diagnóstico não é uma carta de julgamento. O diagnóstico é o passaporte da cidadania. É o começo de uma longa jornada, que a gente sabe quando começa e não sabe quando termina. Não sabe, ninguém sabe. Então, o diagnóstico, ele é realmente importante. É interessante também revelar que 70% das pessoas que recebem o diagnóstico também apresentam uma comorbidade. O que é isso? É TDAH, TOD, TOC, esquizofrenia, epilepsia, distúrbios, plural, do sono. Apneia, bruxismo, insônia, e vai por aí. Distúrbios, plural, do sono, né? Então, vejam só, né? Se o diagnóstico do autismo já é difícil, imagina com essas comorbidades. Tem paciente que o médico demora 1 ano, repito, 1 ano para fechar um diagnóstico. Como nós podemos aceitar fechar um diagnóstico numa sessão só? Não podemos aceitar, com todo respeito, quem fez esse diagnóstico. Às vezes até nenhum médico sabe disso. Às vezes a própria secretária ali, com uma imprudência, imprime lá, pega uma assinatura e entrega para alguém. E nenhum médico está sabendo disso. Olha que coisa séria. Muito séria. Né? Então, e mais ainda, 42% dos diagnósticos vem com 2 ou mais comorbidades.
Como fechar esse diagnóstico? Repito. Complicado. O diagnóstico do transtorno do espectro autista e do TDAH é quase semelhante. Precisa de muito rigor profissional para separar os dois. E 40% dos autistas também têm o TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você vejam vocês como é a complexidade do transtorno do espectro autista, né? Então, agora então vamos lá para as nossas especificidades. O autista, ele é uma pessoa igual a todos nós neurotípicos. A pessoa neurotípica é aquela que não é autista, né? E a pessoa neuroatípica é aquela que tem um transtorno do espectro autista, né? Então, nós temos os níveis de suporte 1, 2, 3. Antigamente a gente falava nível leve, moderado e severo. Mas nível leve para quem? Para quem? Eu quero saber. Ah, mas ele ali, nível médio, ele faz de tudo, aprende, não tem carinha de autista. Não tem cara, mas tem coração. Então, todo autista é um trabalho 24 horas no ar para a família. E mais, 78% dos casais, quando recebem o diagnóstico de autismo, os maridos vazam e deixam aquela mãezinha para o resto da vida tratando o seu filho com autista, muitas delas, quase todas elas, sem nenhuma condição de ajudar a sua criança. Agora, os maridos vazam, muitos por comodismo, muitos não têm estrutura emocional para aguentar. Mas, com certeza, a grande maioria sai do relacionamento. Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem compreensão, não entende o potencial da sua criança autista. Não acreditam no filho, não acreditam na ciência, não acreditam nos médicos, da pedagoga na escola, da psicopedagoga nas escolas, neuropsicopedagogas, as terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, as nutricionistas, fazem um trabalho maravilhoso com os nossos autistas. Enfim, é um grupo multidisciplinar, né, com várias profissões acadêmicas, né, que podem contribuir conosco. Tem municípios que têm muito apoio, tem outros municípios que têm mediano apoio, e tem outros municípios que ainda não têm nada de apoio aos nossos autistas, né? A rotina. Os nossos autistas adoram a rotina. Ai, que bonito. Adoram, né? Eles ficam ali fazendo a mesma coisa várias vezes. Não cansam de fazer a mesma coisa, porque amam a rotina. Mas por que eles admiram tanto a rotina? Que a rotina dá segurança. A rotina dá regulação sensorial, dá oportunidade de eles ficarem mais calmos, dá previsibilidade dos acontecimentos.
Quando o autista sai da rotina, ele desestrutura. Ele pode até entrar em crise, que é diferente de birra. A birra, a pessoa sabe quando começa o meio e o fim da birra. A birrenta ali, você oferece ali o que ela quer, você oferece o objeto de desejo dele, acabou. Parece que não tinha nada. Agora, a crise sensorial, não. A crise sensorial é diferente. A gente sabe quando começa, não sabe o meio e muito menos sabe o fim. Pode durar 15 minutos, meia hora, às vezes até mais tempo. Crise sensorial, né? Então, tudo isso tem estratégias para superação, mas desde que tenhamos profissionais altamente qualificados, né? Mas graças a Deus, repito, nós temos muitos no Brasil. E as nossas leis no Brasil são tão boas quanto as de fora. Eu falei para vocês que eu fui estudar lá no exterior, durante 10 anos, indo e voltando. Então as leis nossas são boas, só que não chegam na ponta. Não chega para o pai, para a mãe, para a vozinha, e muito menos para o teano. Né? Então nós precisamos ficar com olhos mais atentos. Né? E, repito, eu agradeço muito o esforço de vocês. O universo sensorial. O universo sensorial, todos nós temos. Por favor, tem uma água aí? Água? Bom, não escutaram, tá bom. Então, bom, sistema sensorial. Todos nós neurotípicos temos 5 sentidos. Vocês estão lembrados, né? 5. Os autistas têm 7. Eles têm uma hipersensibilidade para mais e hipossensibilidade para menos, em todos os 7 sentidos. Então, ele tem a questão do vestibular, que dá a ele o equilíbrio, né? E tem o proprioceptivo, que oferece a ele a consciência corporal. Né? E, então, veja a complexidade. Né? Nós temos 5, eles têm 7. Né? Mas tudo tratável. Repito, tratável. Então, obrigado. 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 Bom, então, a sexualidade. Sexualidade, eles falam que o autismo é criança. O autista não é criança. Ele também cresce. Tem a juventude, a questão hormonal, né? É complicada, né? Aí depois também fica adulto, envelhece, né? Como qualquer pessoa. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque essa questão da sexualidade é muito delicada. Se o pai ou a mãe não tiver conhecimento a respeito dessa questão, deve procurar um apoio profissional, até mesmo da igreja, né, dos templos, né? Se tiver algum profissional. Já está na hora? Não brinca. Vamos dar para o seu Oswaldo mais 5 minutinhos, então, pode ser? Obrigado. Vamos beber água.
Bom, então vamos lá. Então vamos buscar apoio nessa questão aí da sexualidade, né? A educação. A educação é interessante que é a escola que deve adaptar ao autista, e não os autistas adaptar à escola. Então, olha quantos desafios nós temos, né, pela frente, né? A questão da alimentação. Todos os livros colocam, né, que nós temos 3 dificuldades. A questão da seletividade alimentar. Os autistas gostam, alguns gostam do amarelo, outros gostam do roxo, outros gostam de uma comida crocante, outro uma comida quente, outro uma comida mais fria. É um universo, por isso que chama transtorno do espectro autista, né? E aqui eu estou trazendo mais dois problemas. É a questão da bom, é um novo alimento, faltou para bom, é que os autistas, eles têm dificuldade de aceitar um novo alimento. Então, recusa, empurra, né? Mas tudo isso também tem técnica para a gente ajustar. Oferecer o primeiro, esse alimento novo, de preferência da cor daquele outro que ele gosta, né? E vai ajeitando assim, né? E a gente é capaz de superar isso. E a questão outra é a questão da picamalácia, picacismo, ou síndrome de Pica. É um distúrbio neurológico que o autista não conhece e é capaz de comer giz na escola, quando tinha, o sabonete no banheiro, o sabão na cozinha, o carvão lá atrás, e até me enche a boca de papel e morre por asfixia ou sufocamento, porque não tem noção do perigo. Por isso que nós temos... Muito obrigado. Enche para mim, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu estou vendo que vocês são muito generosos comigo, viu? Obrigado. Bom, então vamos lá, né? A questão da alimentação... Miríades de tratamento. Todo mundo, é muito natural, né, que tem aí o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, o tratamento das intervenções. Né? Às vezes, para muitos, não passam aí de 10 terapias. Eu coloquei nesse meu livro mais de 70 oportunidades de tratamento, muitos deles a baixo custo. Baixo custo. Inclusive, hoje é dia do arte-terapeuta. Arte-terapeuta, 22 de abril. É aqueles terapeutas que trabalham com a arte. Minha homenagem a todos eles no Brasil. Todos eles. É de baixo custo e de muita eficiência. Então, é importante a gente divulgar tudo isso, né? O que faz, favor, segura aqui para mim. Faz, segura. Obrigado. Já está acabando, né? Sim? Tá, obrigado. Vamos lá. Eu não sei. Vejam só, né? Nós falamos, né, das intervenções, medicação. Medicação. Não existe medicação para o autismo no Brasil e no mundo. Não existe. O que existe são medicamentos para as comorbidades e não para o autismo. Não existe. Mercado de trabalho.
85% dos nossos autistas estão desempregados, no Brasil e no mundo. Precisamos de políticas públicas, de apoio, de estímulo, para a entrada deles e permanência deles e ascensão profissional deles no mercado de trabalho. Precisamos. Eu conto mais uma vez com vocês. Uma questão muito grave que eu coloquei aqui no meu trabalho. Tempo esgotado, seu Oswaldo. Peço que o senhor vá para a conclusão final, por gentileza. Tá. Eu estou trazendo aqui no meu livro uma questão muito séria. Bom, vamos lá, rápido. Eu estou trazendo aqui um assunto muito sério. A questão dos autistas. Eu já disse lá atrás que morre por afogamento, sufocamento, atropelamento e vai embora por aí. Mas tem os casos de assassinatos no Brasil, dentro do domicílio, matando os nossos autistas. Me perdoe abordar isso com vocês com tanta clareza. Dia 2 de abril agora, eu sugeri à senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que fizesse uma audiência pública para celebrarmos o Dia Mundial da Consciência dos Autistas. Lá, ela aceitou o meu convite, a minha sugestão, e fizemos audiência. E lá eu estou colocando isso. Nós precisamos criar um grupo de estudo para colocarmos mais medidas preventivas, medidas protetivas, para que isso não aconteça nos nossos domicílios. Há 10 dias atrás, uma garota chamada Vitória, 8 anos, foi espancada até a morte no município de Cariacica, no Espírito Santo. E agora? Já escrevi 3 cartas que estão no meu Instagram. Aí eu acho, isso aqui é Instagram? Né? Instagram? Obrigado. Então está lá, já escrevi 3 cartas. Até quando? Até quando? Então, mais informação, menos preconceito. Deus os abençoe ao lado dos seus amores. Sejam felizes com os nossos autistas. Felizes, felizes. Gratidão, 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 gratidão. Muito obrigado, senhor Oswaldo Freire. Gostaria de convidar o vice-presidente da UVB, Azaf Sobrinho, para que faça a entrega do certificado e também de uma lembrança. Senhor Oswaldo, muito obrigado. A gente sabe da importância desse tema, mas infelizmente nós temos outros palestrantes e às 6h30 nós temos o vice-presidente da República e a gente não pode atrasar o evento que já está atrasado, tá bom? Azaf Sobrinho, está por aí? Certificado e a lembrança. Assessora do seu Oswaldo, quero informar que nós temos ao lado a Expo Brasil e os palestrantes que estão aqui. Os palestrantes, após sua palestra, podem se deslocar até a Expo Brasil, aqui ao lado, para conversar com vereadores e vereadoras do nosso Brasil. Mais uma vez, aplausos de vocês para Oswaldo Freire. Nossa próxima palestra é com a Fundação GEAP. Gostaria de convidar aqui para o palco Leonel Castro, ele que é analista de negócios, Rubens Bastos, gerente executivo, e Rogério Kozer, gerente de negócios, que vão falar sobre plano de saúde para servidores públicos da Fundação GEAP.